Calma aí que eu vou conferir se a minha memória falhou. Irmãos, eu vou gravar o áudio dessa pregação, versículo 16, porque hoje a gente não está transmitindo o culto, e nós estamos numa série de mensagens, então amanhã deve sair lá no YouTube para você reouvir essa pregação, mandar para um cara de gente, e também para os nossos irmãos que não poderão acompanhar a transmissão do culto. Aqueles que encontraram, digam forte e sonoro, amém? Amém. Traz um pouco de água para mim, rapidinho, perdão, é que eu estou com sede. A palavra do Senhor diz o seguinte: os 11, porque Judas já tinha ido, partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Glória a Jesus. Pai, fala conosco mais uma vez pelo poder da Tua palavra. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Meu Deus amado, nos faça aplicar a Tua santa lei. No nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amados, esse ano na igreja é o ano que nós instituímos, pela graça do Senhor Jesus Cristo, que é o ano de fazermos discípulos. Fazer discípulos, é o ano de fazer discípulos. A série de pregações vão girar em torno disso. A primeira série de ministrações é fazer discípulos mesmo. A segunda série é o discípulo e as emoções. Amém? E glória ao nome do Senhor Jesus. Já tivemos 2 pregações dessa série de mensagem. A primeira pregação está no Instagram para os irmãos acompanharem, vale a pena ser discípulo de Jesus? Vale a pena ser discípulo de Jesus? Eu não sei os irmãos, mas eu me convenci a mim mesmo que vale a pena ser discípulo de Jesus. A segunda pregação, meus irmãos, foi o que é ser discípulo. Domingo passado, nosso irmão Enos trouxe de maneira muito clara o que é ser discípulo. E a pregação de hoje é por que devemos fazer discípulos. Por que devemos fazer discípulos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Antes de entrar propriamente dito na pregação, meus amados, eu gostaria que os irmãos se atentassem para uma questão. Nós não somos ferramentas, nós não somos engrenagens de um mecanismo, nós não somos ferramentas que somos utilizadas e jogadas ao léu. Quem já assistiu aquele filme Até o Último Homem, vê o relato desesperado do pai do soldado Doss, que ele veste a farda da Primeira Guerra Mundial, chega diante do coronel e fala assim: o senhor já prestou um serviço para a nossa nação, o senhor já não vale mais as regras militares. E o velho fala assim: então é assim? Eu arrisco a minha vida para quase morrer, e agora eu já não valo nada para a instituição? E aí o comandante ouve o pedido dele para deixar que o soldado Doss vá sem armas para a guerra. Nós não somos assim, irmãos. A igreja de Cristo não é um mecanismo, não é uma funcionalidade. A igreja de Cristo é um corpo, é conectado, célula com célula, junta com junta, membro com membro, tendão com tendão, para levar a vida que Deus nos deu. E por que eu estou falando isso aqui, meus amados irmãos? Que nós temos pregações aqui para nós irmos fazer, tomarmos as nossas responsabilidades, mas também nós estamos estudando na escola bíblica, nós estamos no RG, maneiras de nós cuidarmos da nossa fé, maneiras de nós cuidarmos de nós mesmos. Então aqui, meus amados, cuidando para cuidar e trabalhando para poder ajudar. Dentro de tudo isso, meus irmãos, antes de entrar na pregação, que nós vamos entrar na pregação já, tem uma outra coisa que eu quero falar, irmãos. Irmãos, se alguma coisa não estiver bem com o seu relacionamento com Deus, irmãos, a pior maneira de se viver na comunidade cristã é melhor viver desse jeito aqui do que no mundo, não ter esse papo. É muito melhor viver de maneira hipócrita na igreja do que no mundo, não tem esse papo. É melhor, está perdendo muita vez, mas é melhor. Mas é muito ruim viver, irmãos, uma vida que talvez não esteja sendo guiada pela palavra de Deus, pelo Espírito. Talvez pecados recorrentes,
talvez práticas recorrentes, talvez sentimentos que não estão sendo iluminados pela palavra de Deus, irmãos, procure alguém, converse, peça ajuda, procure irmão, converse, chame para orar, exponha o seu coração e seja curado para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. A pergunta dessa noite é: por que, pastor, eu tenho que fazer discípulos? Meus queridos e amados irmãos, mais um ponto para entrar na pregação, eu ainda vou pregar hoje. Nós, irmãos, como igreja de Cristo, Redenção em Graça, negligenciamos por muitos anos essa ordenança do nosso Senhor Jesus. Nós, irmãos, negligenciamos isso de muitas maneiras. Quantas vezes eu e vários irmãos falamos que a gente não ganha alma porque nós somos bons demais, em outras palavras, nós não ganhamos alma porque o povo não quer nada, e no final das contas nós estávamos deliberadamente desobedecendo o mandato do Senhor Jesus. Deliberadamente, irmãos, nós estávamos cavando a nossa própria cova e recebendo a graça do Senhor de Deus em vão. Mas graças a Deus, Deus nos despertou enquanto é tempo para viver um novo tempo, e o tempo do Senhor é que nós obedeçamos completamente a palavra de Deus. E a pergunta é: por que fazer discípulos? A primeira resposta para essa pergunta, irmãos, é a resposta óbvia: todo mundo quer algo que funcione, sim ou não? Todo mundo quer algo que funcione. Irmã Ana, imagina só, a irmã Ana resolve comprar uma air fry. Você tem air fry, Ana? Tem air fry? Glória a Jesus Cristo. Tá aí, irmã. Se a irmã Ana vai convidar a gente para qualquer dia no air fry, ela vai assar os nuggets para nós. Deus seja louvado. Digam amém, irmãos. Amém. Aí a irmã está compromissada pela igreja. Aí você compra uma air fry. Uma air fry, maravilha. Comprei uma com o 13º do ano passado. Deus é fiel. Você compra o air fry, irmã Eva, e vem a air fry, e ela vem toda embalada. Oh, maravilha! Ela vem toda bonita, glória a Deus. Ela vem pintada da cor que você escolhe, preto, vermelho, dourado, não sei o que lá. Ela tem as luzinhas, bonitinho. Ela tem um manual. Ela toca música, conecta na internet. Aí você vai lá, ansioso, e a primeira coisa que a gente normalmente põe na air fry é a batata frita. Você vai lá e compra 500 gramas, 1,5 kg de batata frita, chega lá, coloca nela, ansioso, tira a rodinha lá, se a sua não for digital, e ela não aquece. Não aquece. Não aquece. Meu Deus! Aí você vai para o vendedor e fala assim: moço, eu comprei esse trem na sua mão aqui, é bonito demais, mas não aquece. Não, moço, mas você pode deixar para enfeitar a sua cozinha. Olha, as pessoas vão ver que você tem um equipamento diferenciado. Tem, mas não funciona. Não, mas você pode talvez vender ela para um técnico de eletrônica. Não quero vender ela para um técnico de eletrônica. Eu quero que a minha air fry funcione. Eu quero que ela funcione, porque não existe nada mais frustrante do que você esperar que algo faça o mínimo que tinha que fazer e simplesmente não fazer. Simplesmente não fazer. Irmãos, eu como quando criança ganhei muito presente dos outros. Alguns davam um presente bom e alguns davam uns presentes mais ou menos, quebrados às vezes. E eu tenho sempre uma expectativa quando chega alguma coisa nova lá em casa. Eu tenho aquela impressão de que parece que ela vai funcionar. Eu fico com aquela expectativa: será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Funcionou, ufa, funcionou. Então, irmãos, nós temos que fazer discípulos, porque é da nossa essência, meus amados irmãos, fazer discípulos. Um gato tem casa com outro gato e dá gatinhos. Um cachorro casa com outro cachorro e dá cachorrinhos. Um peixe com os peixinhos dá peixinhos. E um cristão que serve a Jesus gera cristãozinhos. Então a primeira coisa, meus queridos e amados irmãos, que nós devemos saber, se nós somos discípulos de Jesus, e por que nós devemos gerar discípulos? Porque Ele gerou um discípulo em nós, e nos capacitou a gerar vida em outros. Irmãos, existe um texto, o pastor Spurgeon, que é um pastor inglês do século XIX, prega o quanto que é fácil o inimigo nos enganar tão perto da graça de Deus.
E ele usa o texto de João capítulo 4. Você não sabe o que acontece em João capítulo 4? Alguém sabe de cor o que acontece em João capítulo 4? João 4. A mulher samaritana. Jesus sabe que os discípulos iam atrapalhar. Falou assim: os meninos, vai dar um rolê lá buscar comida e bota eles para correr. E Jesus fica parado no poço de Siloé, lá nas regiões de Samaria, esperando a pior hora do dia para beber água, que é meio-dia, e o povo vem uma mulher do meio do nada pegar essa água, e Jesus começa a travar um diálogo com a mulher. Os irmãos conhecem muito bem a história. Você sendo tu judeu, conversa comigo sendo samaritana. E ele vai e fala assim: quer saber de uma coisa? Eu não quero conversar com você não, vai lá e chama o seu marido para nós conversar direito. E aí eu falo assim: eu não tenho marido. E aí Jesus usa a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, entrega uma revelação para a mulher: disseste muito bem, tu diz que não tem marido, mas na verdade tu tem 5, e o que você tem agora não teve 5, o que você tem agora não é teu. E ela fala assim: vejo que tu és profeta. E aí Jesus vai travando um diálogo, tentando convencer ela de se entregar ao Senhor, cativando o coração dela com as cordas de amor que só Jesus tem. E no meio desse momento maravilhoso, ela tende a desviar o olhar do foco principal e pergunta: vem cá, eu tenho uma dúvida. Dúvidas são importantes, é importante ter dúvidas. Vem cá, eu tenho uma dúvida. Vocês dizem que devem adorar em Jerusalém, nós dizemos que devemos adorar no Monte Etibal, e aonde que nós devemos adorar de verdade? E aí Jesus vê que a cabeça dela está saindo da essência para ir para a estrutura, e volta ela e fala assim: moça, deixa eu te falar uma verdade. A verdade e agora já chegou, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Pastor, o senhor prega muito bem, pastor, ou mais ou menos prega, está gerando discípulo, está faltando alguma coisa. Você toca muito bem, está gerando discípulo, está faltando alguma coisa. Mas você foi convidado para cantar em vários altares, está gerando discípulo, está faltando alguma coisa. Você cuida bem da igreja, você ensina bem, você ora, você estuda a palavra de Deus, está gerando discípulos? Não está gerando discípulos, então está faltando alguma coisa, porque uma vida gera vida. E aí, meus irmãos, nós já pregamos sobre isso, mas só uma revisão. O que está faltando quando eu não consigo gerar vida? O que está faltando quando eu não consigo gerar vida? Não consigo trazer discípulos? A gente já aprendeu. Mateus capítulo 13 vai nos falar sobre a parábola do semeador. E existem 3 problemas que os crentes enfrentam que os impedem de gerar vida. Qual que é o primeiro problema? Não prestar atenção na pregação, não prestar atenção na palavra, não ter preocupação em estudar a Bíblia, não ter preocupação em ler a Bíblia, porque o semeador jogou a semente à beira do caminho, e como ela não teve profundidade, veio os pássaros e roubaram. Muitas vezes, meus amados irmãos, o inimigo rouba palavras do nosso coração, para a gente simplesmente achar que aquilo não é nossa responsabilidade, para a gente simplesmente achar que a gente não tem que cumprir essas coisas. Segunda coisa, está me faltando alegria no Senhor. A palavra do Senhor diz que a semente às vezes caiu sobre os espinhos, e os espinhos deixaram que a arvorezinha crescesse, mas sufocaram ela, impediu ela de gerar frutos. Às vezes, irmãos, nós não geramos vida. Por quê? Pastor, eu não posso dormir tarde orando, porque amanhã eu acordo cedo e eu trabalho pesado. Pastor, não dá para pegar para ler a Bíblia, pastor, porque eu fico pensando em um monte de coisa que eu tenho que resolver em casa. Pastor, não dá para ficar sem jejuar, pastor, porque eu fico assim descansado. Pastor, não dá para contribuir, pastor, porque eu tenho medo de faltar. Pastor, o que as pessoas vão pensar de mim quando eu estiver pregando o Evangelho? Pastor, vão me achar um tolo, e eu vou permitindo que as aflições e ansiedades da vida não matem a vida que está em mim, mas me impeça de gerar vida aos que estão ao meu redor. A terceira coisa são aqueles que não estão sendo sufocados pelas coisas boas da vida: trabalho, família, emprego, estudo, que é a maior parte das coisas que ocupam nosso intelecto.
A terceira parte são aqueles que estão deixando-se morrer por causa de problemas. Eu conheço uma série de pessoas, irmãos, e eu estou esperando encontrá-las novamente, que eu já sei o padrão. Vai vir para Jesus alegre, vai cultuar o Senhor por um tempo, vai fazer dezenas de promessas, até a hora que o filho ficar doente, até a hora que o patrão chamar a atenção dele, até a hora que o plano que ele definiu não der certo. Quando a luta chega, acabou a fé. Eu quero um Senhor utilitário, eu quero um Jesus que me favoreça. Quando eu começar a deixar de ser favorecido, eu abandono e vou embora. Caso nós não estejamos abandonando a palavra, permitindo que a ansiedade nos aflinja, não fugindo das lutas, nós temos que gerar frutos. E o que eu acho interessante, irmãos, que tem muitas pessoas que dizem assim: pastor, mas o fruto que está falando lá, pastor, é o fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5, que fala que a gente vai gerar frutos, e glória a Deus, é o caráter cristão. Mas quando você vai para Gálatas capítulo 5, irmão, você vai observar que os frutos têm mais a ver com você, com os outros, do que você consigo mesmo. Vamos ver? O amor, eu recebo amor para doar para os outros. A alegria, eu posso ser alegre sozinho. A paz, eu posso conseguir paz sozinho. Mas a bondade, eu preciso de alguém para demonstrar bondade. Ser alguém gentil, amável, eu preciso de alguém para ser gentil. Ser fiel à palavra do Senhor, eu preciso de alguém para demonstrar fidelidade. Ser manso, quando alguém me afrontar, eu preciso de alguém para mostrar mansidão. E ter o domínio próprio, quando eu ver que as coisas estão fugindo do meu controle, eu preciso ter um contexto para me olhar. Então os frutos, irmãos, não estão relacionados somente a mim, estão relacionados a todos que estão ao nosso redor, porque o objetivo de Jesus é que a gente dê frutos, faça discípulos. Então por que eu tenho que fazer discípulos? Que é natural, se eu tenho vida, que eu gere vida. Por que eu tenho que fazer discípulos, irmãos? O segundo motivo que eu tenho que fazer discípulos é simples, e esse aqui é suficiente. Na verdade, meus queridos irmãos, essa frase que eu vou falar é uma frase que deveria caber em nós em todos os momentos da nossa vida. Às vezes, irmãos, nós somos muito bons como advogados. Quem é bom com a advocacia, irmãos, e eu não estou falando do direito propriamente dito, mas quem é bom como advogado é péssimo com arrependimento. Quem é bom como advogado é péssimo com uma vida de quebrantamento. O que você está querendo dizer, pastor? Nós devemos fazer discípulos porque Deus mandou a gente fazer discípulos. Nós devemos fazer discípulos porque o Senhor mandou nós fazermos discípulos. Deus não escolheu uma classe especial de crentes para fazer discípulos. Deus falou com todos os crentes para fazer discípulos. Só de Jesus ter mandado a gente fazer, nós teríamos que ter isso como máximo na nossa vida e obedecer. Quantas vezes, meus queridos amados irmãos, não só nessa verdade, mas tantas outras verdades, a gente é sempre bom para nos defender. Meu querido amado irmão, Jesus mandou a gente perdoar. Jesus mandou a gente perdoar. Pastor, eu sei que Jesus mandou a gente perdoar. Olha o advogado tomando conta aí, mas o senhor não sabe o que eu passei. Deus manda a gente ser paciente. Senhor, pastor, o senhor entende que a palavra de Deus manda eu ser paciente, mas o senhor não sabe com quem eu tenho que conviver todo dia. Deus manda nós abandonarmos a prostituição, a mentira, a lascívia, o engano. O senhor não sabe os traumas que eu passei durante a minha caminhada. O senhor não sabe as dificuldades que eu tenho. E às vezes nós somos muito bons para advogar e somos péssimos para nos arrepender. E quem é muito bom para se advogar é muito ruim para encontrar redenção e misericórdia em Cristo Jesus. Quando foi, meus amados irmãos, a última vez, sinceramente, que diante do Senhor você ajoelhou e orou e pediu perdão para Deus, dizendo assim: Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor,
porque eu não estou levando ninguém aos seus caminhos. Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, porque a minha vida, meu Pai, está tão afogada com as coisas dessa vida, que eu não estou conseguindo discipular ninguém. Senhor, a minha agenda está cheia demais por coisas que eu acho que não deveria estar, e por conta disso eu não consigo demonstrar o teu amor a ninguém, porque todo mandamento quebrado exige de nós um arrependimento. Então por que eu tenho que fazer discípulos? Porque o Senhor fez discípulos. Eu sei que quando eu chegar no céu, muitos dedos apontarão para mim, porque diferente dos irmãos, eu não sou um crente muito fácil de trabalhar. Quando chegar no céu, vai ter vários pastores, várias irmãs, vários líderes, vão dizer assim: olha, eu discipulei esse, eu discipulei esse, eu discipulei esse, eu discipulei esse, eu discipulei esse. E quando Jesus olhar, ao invés de estar apontando para uma multidão, vão estar todo mundo apontando para mim. Muita gente deve se gastar para eu ser a metade do crente que eu sou hoje. Glória ao nome do Senhor Jesus. E às vezes eu fico perguntando para o Senhor: quantos dedos eu vou poder apontar no céu? Não por soberba, não por números, não por vanglória, mas por entender que Deus, que fez tudo por mim, pediu que eu fizesse isso em favor dos outros. Será, meus amados irmãos, que quando eu chegar no céu, e se nós chegarmos no céu de mãos vazias, tem o hino da harpa, se eu não me engano, o hino 16, se a minha memória não falhar, posso eu de mãos vazias diante do Senhor me encontrar? Nada fiz e vão-se os dias que me possa apresentar. Será, meus amados irmãos, que Deus vai se preocupar com a nossa agenda quando a gente chegar diante do céu de mãos vazias? Será que Deus vai se preocupar com o nosso sonho se nós chegarmos no céu de mãos vazias? Será que Deus vai se preocupar com tantos contextos que nós criamos se nós chegarmos no céu de mãos vazias? Ou teremos que ouvir duras palavras de missões que completamos sem nunca Ele ter mandado? Eu devo fazer discípulo porque é natural que vida gera vida. Eu devo fazer discípulos porque Deus me mandou fazer discípulos. Eu devo fazer discípulos porque Jesus fez desse jeito. Jesus fez desse jeito. Deus fez desse jeito. Irmãos, Jesus tinha um poder, amados. Irmãos, imagina só a cena. Meu Deus do céu. Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas. Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, crescendo, 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 crescendo. 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós temos mais indianos no mundo do que chineses. Tem gente demais. Jesus podia muito bem no primeiro século, com 30 anos no primeiro século, subir a uma altura considerável, na altura das nuvens, e bradar bem alto, assim, voando, ó, igual um foguete, parar lá acima e bradar bem alto, para que os povos da nação brasileira, os índios tupinambás e não sei o que lá, chacriabás, os incas, os astecas, os cherokees lá, os índios do norte, da América do Norte, os vikings lá na Noruega, os povos africanos, todos os povos dizem assim: ei, eu sou o filho de Deus, está entendendo? Eu sou o filho de Deus, eu vim para salvar vocês, eu vou morrer, vocês creem no Senhor? Amém. Dava ou não dava, irmãos? Sim ou não? Sim, dava completamente. Dava completamente. Não, podia fazer. Quem quiser crer, sai caminhando aí até Jerusalém, que nós vamos conversar, ou marca um horário aí que eu apareça. Podia muito bem. Mas ele resolveu fazer a coisa mais difícil que nós temos que fazer. Ele decidiu gastar tempo com pessoas que não tinham nada ali oferecer. Meus amados irmãos, o que um pescador falido poderia oferecer, meus amados irmãos, para o Filho de Deus? O que um cobrador de imposto, um traidor da nação, poderia oferecer para o Filho de Deus? O que um radicalista político, irmãos, Simão Zelote, ele podia ser facilmente comparado com qualquer terrorista aí do Irã. O que ele tinha para oferecer? O que Zebedeu com seus filhos e a sua frota de barcos, todos os barcos da Galileia, se ele tivesse, teria para oferecer?
nada, não tinha nada para oferecer, nada que interessasse, mas tinha uma coisa que ele amava muito, que era a vida, que era pessoas. Ele falou assim: eu vou gastar meu tempo sem talvez ter troco por nada, para que eles aprendam a ter vida e vida de verdade. Irmãos, já parou para pensar que às vezes a gente vive uma vida tão utilitarista? Esses dias, essa semana eu mandei um áudio para alguns amigos meus, muito próximos, amigos de mais de 15 anos, muito próximos, e eu falei com eles assim: olha, esse ano eu não quero que a nossa amizade seja uma amizade utilitária. Esse ano eu não quero que a nossa amizade circule em torno de quando eu precisava de vocês e vocês precisarem de mim. E eu sei que é sincero, eu posso pedir ajuda, que eu serei ajudado, eu posso ajudar, que receberei gratidão. Eu falei: eu não quero, eu quero que esse ano a gente consiga aumentar o grau de comunicação, para a gente falar nada e tudo e sem ter interesse nenhum, porque nossos filhos precisam crescer conhecido e a gente continuar essa amizade por muitos anos aí. E aí, amém pastor, amém pastor, amém pastor, porque muito antes de nós sermos pastores, um já chamava o outro de pastor, era a gíria nossa na época. Irmão, já parou para pensar que às vezes a gente é tão utilitário? A gente quer pregar para alguém: eu vou converter essa pessoa porque ele vai me ajudar a alcançar o bairro. Eu quero pregar para alguém porque ele vai aprender a tocar e vai me ajudar na igreja. Eu quero pregar para alguém, alguns irmãos mais bem intencionados aí, porque ele vai aceitar Jesus, ela vai aceitar Jesus e eu vou casar com ela. Oh glória, oh Jesus. Eu vou pregar porque ele é rico, ele vai converter Jesus e vai me ajudar. Meu querido e amado irmão, o evangelho não deve ser utilitarista, ele não deve buscar bens próprios, ele deve simplesmente olhar para uma vida e pregar na esperança de que a vida alcance aquela vida que está morta e viva de verdade. Por que eu devo fazer discípulos? Eu devo fazer discípulos porque é natural que um discípulo gere discípulos. Eu devo fazer discípulos porque Jesus mandou. Eu devo fazer discípulos porque o Senhor fez discípulos através da vida dele, nos dando vida quando não havíamos. E eu devo fazer discípulos porque... Oh, irmãos, deixa eu falar uma pergunta para os irmãos. Oh, irmãos, nada contra. Nada contra. Os irmãos sabem muito bem que nos nossos aconselhamentos pastorais, quando a gente julga necessário, a gente recomenda as pessoas a procurar um psicólogo. Nada contra, fundamental, saúde mental. Janeiro foi embora, nós estamos em fevereiro, saúde mental. Irmãos, nada contra, irmãos. Recomendamos as pessoas a estudarem todo tipo, irmãos, de liderança. Estudar, irmãos, maneiras de se comportar melhor. Mas, irmãos, fora de Jesus Cristo, toda carreira termina numa carreira vazia, irmãos. Todo caminho fora de Jesus é um caminho vazio. Vamos fazer curso de noivo, faz curso de noivo. Vamos fazer pós-curso de noivo, faz pós-curso de noivo. Vamos chamar os melhores terapeutas de casamento, faz tudo. E no final das contas, o casal está brigando e um não olha para o outro. Vamos dar recurso. Tem gente que acha que o maior problema do mundo é falta de otimismo, falta de autoestima. Então vamos dar dinheiro, vamos dar recursos, vamos deixar o povo bonito, vamos fazer o povo viajar. E no final das contas, tem pessoas se matando nos hotéis mais chiques de Paris. Não, vamos dar oportunidade, vamos fazer com que a pessoa se sinta valorizada, faça com que a pessoa pratique esporte, e no final das contas tem pessoas usando droga para competir. E o que isso tem tudo a ver com a nossa pregação, meu querido amado irmão? Porque o Evangelho é a única cura que o mundo tem para a doença do pecado.
Meu querido e amado irmão, é muito bom a medicina, glória a Deus pelos psiquiatras, psicólogos e terapeutas, glória a Deus pelos esportes, glória a Deus pelo dinheiro, glória a Deus pelas oportunidades, glória a Deus pelo lazer, glória a Deus por tudo de belo que o mundo tem a oferecer, meu querido e amado irmão. Mas tem uma coisa, meu querido e amado irmão, só tem uma força que detém o poder das trevas para destruir, para matar, para roubar, para acabar com a vida das pessoas. É nós, a igreja de Cristo, o Evangelho do Senhor, o Espírito que habita em nós. Pastor, eu quero acabar com a miséria no mundo. Pastor, eu entendi que eu quero acabar com a fome do mundo. Prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho, que as pessoas com Cristo aprenderão a repartir. Pastor, eu entendi que eu quero acabar com a violência do mundo. Prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho, que as pessoas com Cristo aprenderão a ser mansas. Pastor, a questão da droga me aflige, eu fico tão agoniado em ver as pessoas se destruindo com as drogas, com o álcool, com tantas coisas. Prega o Evangelho, prega o Evangelho, prega o Evangelho, porque o amor de Cristo vai suprir o vazio existencial que o faz se dopar para ter. Pastor, a prostituição, o adultério, meu Deus, nós estamos vivendo níveis onde a prostituição tem sido exaltada, pessoas têm trilhado carreiras para viver uma vida suposta de luxo. Prega o Evangelho, que eles vão conhecer o verdadeiro amor que existe. Pastor, meu amigo, pastor, tudo que tem, qualquer coisa que tem uma mandinga, ele está dentro. Qualquer feitiço, pastor, qualquer coisa do diabo, a Baal, de o que tiver, pastor, o cara está dentro. Prega o Evangelho, que a alma dele que vive com medo vai encontrar paz e segurança em Jesus Cristo. Pregue o Evangelho. Por que nós temos que fazer discípulos, irmãos? Que é só Jesus que tem a capacidade de salvar a nossa nação. É só Jesus que tem a capacidade de reconciliar pais com filhos e filhos com pais. É só Jesus que tem a capacidade de curar casamentos, de curar vidas, de acabar com as drogas, de mudar a realidade. É só o Evangelho. Todos nós temos filhos, amados. Todos nós temos filhos. Como o irmão Samuel disse, os que não têm filhos têm sobrinhos. Todos nós, arde o nosso coração, meus amados e queridos irmãos, quando a gente vai no médico e é maltratado, vai no médico e é mal atendido. Eu já contei isso uma vez com os irmãos, várias vezes isso já aconteceu, infelizmente vai acontecer com os irmãos, a sociedade está caída. Mas eu lembro uma vez que a Radassa estava muito ruinzinha quando era pequena, a gente levou ela no posto, a mulher falou que era dengue, mandou a gente de volta para casa, chegou à noite, a menina estava quase não conseguindo respirar, correu para o hospital, e quando entrou no hospital, a primeira palavra que a médica deu para minha esposa, chamou ela de irresponsável, como é que não traz o menino para cuidar direito, e deu um esporro na minha esposa, enquanto a menina estava passando mal, aí tratou da menina, e glória a Deus, está aqui para dar um testemunho. Meu querido e amado irmão, nós ficamos altamente indignados quando a gente vai num prédio público, com os documentos tudo certinho, e a pessoa inventa uma desculpa mais vazia, para não nos dar o benefício que a gente precisava, para não nos atender como deveria. Os irmãos sabem, só uma história, os irmãos sabem que meu filho toma o remédio controlado, para controlar os índices glicêmicos. Teve uma vez que minha esposa estava no hospital, a Antonella estava doente, que ela nasceu, ficou internada, eu estava no aflito, cheguei lá no médico, a mulher olhou 200 páginas diferentes, quando chegou na última página que faltou uma assinatura, ela me fez voltar para trás, sem eu levar o remédio para casa, as doses do meu filho acabando. A gente fica indignado, irmãos, essa história aconteceu comigo, e já aconteceu com vocês várias vezes, a gente fica angustiado. Pois é, essa é a mesma angústia que Jesus sente quando um drogado passa do nosso lado, e a gente, em outras palavras, pensa assim: eu tenho a cura para a vida dele, mas dá trabalho pegar debaixo da cama, né?
Quando a nossa colega, o nosso colega sai de relacionamento, entra em relacionamento, e a gente fala assim, eu tenho a cura para a vida dele, mas sol tá quente, né? Quando um colega chega e abre o coração, ou sem abrir o coração, você sabe que ele está destruindo o casamento. Eu tenho a cura, mas ele não me perguntou nada, não tem nada a ver com a vida dele. E a gente vai deixando as pessoas morrerem do nosso lado, porque simplesmente nós não queremos mudar a vida das pessoas. Por que nós temos que fazer discípulos, meus irmãos? Porque a única solução para as pessoas não passarem a eternidade no inferno é a nossa vida, é a palavra que Deus colocou em nossos corações, é a mensagem que Ele nos encheu do Espírito para anunciarmos as boas novas. Façamos discípulos, preguemos a palavra, amemos e cuidemos daqueles que estão ao nosso redor, para que o Senhor encontre vida e manifeste vida neles. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero, meu Deus, nessa noite, meu Deus, em primeiro lugar, Senhor, te pedir, meu Deus amado, perdão, Senhor, por tantas vezes, meu Pai, que nós simplesmente desobedecemos o Teu mandar, Senhor. Deus amado, poderoso Rei da Glória, perdoa-nos, meu Pai, quando simplesmente nós encontramos desculpas e desculpas e desculpas para não pregar o Evangelho. Meu Pai, perdoa, Senhor, quando amamos mais a nossa imagem própria, o nosso medo, o nosso orgulho, o nosso receio do que a Tua voz. Senhor, nos ajuda, meu Pai. Se porventura, meu Pai, alguma ferida no nosso coração, meu Deus, se porventura, meu Pai amado Senhor, alguma mácula de pecado, meu Deus amado Senhor, ou algum bloqueio do Teu santo entendimento, Senhor, que nessa noite caia por terra. Nos faça, Senhor, meu Deus amado Senhor, gerar vida por onde passarmos, meu Deus. Nos faça obedecer-te, Senhor. Nos faça retribuir a dádiva, meu Deus amado, que o Senhor nos deu. E nos faça, meu Pai, transformar a história daqueles que nos rodeiam pelo poder do Evangelho. Muda, meu Pai, a família de cada um dos Teus filhos através da vida deles, Pai. Muda o trabalho dos Teus filhos, Pai, através da vida deles, Senhor. Muda o bairro dos Teus filhos através da vida deles, Pai. Muda esta igreja através da vida dos Teus servos, meu Pai. E nos faça, Senhor, gerar discípulos para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém, irmãos? É só uma coisa. Eu sou professor, né? Os irmãos sabem que eu sou professor. Estou professor até segunda ordem do céu. E tem uma questão, irmãos. Existem coisas que você só vai aprender quando você se dispor a ensinar. Existem coisas que você só vai aprender quando você se dispor a ensinar. Existe uma graça de Deus que você só vai viver quando você se dispor a transmitir a outros. Amém? Glória a Jesus.